E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem PPL de 2020 que fala sobre termodinâmica e a questão diz o seguinte: tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso de nitrogênio líquido, obtido pela expansão adiabática do gás N2, contido em um recipiente acoplado a um êmbolo, que resulta no resfriamento em temperaturas que chegam até seu ponto de liquefação em menos 196 graus Celsius. A figura exibe o esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para os processos isotérmicos e adiabáticos. Aí aqui agora nessa frase a gente tem uma informação bem importante para resolver essa questão. As diferenças entre esses processos podem ser identificados com base na primeira lei da termodinâmica, que associa a variação de energia interna à diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo. Temos o gráfico na sequência e depois vem a pergunta. A expansão adiabática viabiliza o resfriamento do N2, por quê? Então, antes da gente olhar as alternativas e o gráfico, vamos ver o que é, vamos lembrar o que é a primeira lei da termodinâmica. E ela pode ser escrita da seguinte maneira: ela diz que a variação de energia interna que um gás sofre é igual à quantidade de calor trocado menos o trabalho feito por esse gás. Então é uma lei bem simples de se escrever, uma lei bem simples de ser lembrada, tá? Só para a gente dar um nomezinho aí direitinho, ó, esse ΔU, o que a gente vai dizer? Ó, que é a variação de energia interna. Esse Q seria o calor trocado no caso entre o gás e o meio, né, já que a termodinâmica é uma matéria que relaciona ali as interações térmicas dos gases, e o W seria o trabalho, né, trabalho executado pelo gás, trabalho. E uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é o seguinte, bom, o calor, né, a gente já associa ele aqui pelo próprio detalhe que eu escrevi, calor trocado. Para ter calor na equação, eu preciso ter trocas de calor, eu preciso que o gás ele receba ou perca calor. O trabalho, pessoal, a gente sempre vai relacioná-lo com variação de volume, então o trabalho sempre tem que ser relacionado com variação de volume, se o gás expande ou se o gás comprime. E a variação de energia interna, ela sempre vai ser relacionado com a variação de temperatura do gás. Então, guarda isso que é muito importante. Quando a gente falar então sobre a primeira lei da termodinâmica, ela é escrita assim, e cada detalhe dali da equação a gente tem uma relação diferente, né? Uma variação ou alguma coisa que a gente tem que analisar no texto. Aí a primeira informação que a gente tem sobre a pergunta, né, é o que? A gente quer saber como que vai funcionar quando o gás ele sofre uma expansão adiabática. Olha só que interessante, expansão adiabática já é uma informação bem útil para a gente resolver essa questão. O que o aluno tinha que lembrar aqui? A expansão ou a compressão, tanto faz, né? O fato de ser adiabática significa que não há trocas de calor. A troca de calor do gás com o meio é zero. E aí, sabendo que a transformação é adiabática, ó, deixa eu até botar esse gráfico aqui um pouquinho para o lado, para eu poder usar aquele espaço ali. Sabendo que a transformação é adiabática, como é que a gente pode reescrever essa equação? Bom, a quantidade de calor vai ser zero, então vai ficar assim, ó, ΔU é igual a Q menos W, né? A gente sabe que a quantidade de calor então vai ser zero, por quê? Porque é uma transformação adiabática, então não tem trocas de calor, e a gente pode reescrever assim, ó, ΔU é igual menos da fórmula, né? Igual a W. Então a equação vai ficar assim. Sempre que a gente trabalhar com uma transformação adiabática, sendo ela expansão ou compressão, a gente acaba ficando com a primeira lei nesse formatinho. E aí alguns detalhes interessantes, olha só. Como a questão está falando em expansão adiabática, o que é uma expansão, né? Expansão é um aumento de volume.
Então, se o gás ele sofre um aumento de volume, ó, volume está associado a trabalho. Se ele sofre uma expansão, tanto a variação de volume é positiva, como o trabalho do gás é positivo. Então, uma expansão é sinônimo de trabalho positivo. Consequentemente, se o trabalho é positivo, olha ali a equação, né? A equação ela me diz que a variação da energia interna ela tem que ser igual ao negativo do trabalho. O valor que o trabalho tiver, a variação da energia interna vai ter igual, só que de sinal invertido, por causa desse menos que aparece aqui, ó. Esse menos ele me mostra isso, que eles são iguais em valor, mas com sinais diferentes. Então o que eu posso dizer? Ó? Eu sei que a energia interna tem que ser negativa. E como ela está associada à variação de temperatura, vai acontecer então o quê? Uma diminuição da temperatura, porque vai ocorrer uma diminuição da energia interna. Então a gente tem aqui um resfriamento. Eu vou reescrever resfriamento. Deixar assim que já entende. Ou seja, tanto a variação de temperatura é negativa, quanto a variação de energia interna é negativa. E se tu procurar na última frase do texto, antes das alternativas, a gente tem isso, ó. A gente quer o resfriamento do gás, ó, resfriamento remete justamente à variação de temperatura negativa e variação de energia interna negativa, porque estão sempre associados, quando esse gás ele sofre uma expansão, ó, que é o que eu já tinha botado ali em cima. Expansão é variação do volume positiva e trabalho positivo. Tá tudo escrito no texto, a gente consegue encaixar tudo bonitinho conforme a equação, tá? Então é isso, quando a gente olha ali, a gente tem que ter isso em mente na hora de procurar as alternativas. Agora vamos olhar uma por uma e ver o que se trata, ó. Alternativa A, a entrada de calor, aqui a gente já tira, ó. O que está errado aqui? Entrada de calor. A questão ela está me perguntando sobre a expansão adiabática, né, que vai viabilizar o resfriamento. Por que ela, né, é viável? Ah, por causa da entrada de calor. Não tem entrada de calor. Lembra que a troca de calor é sempre zero quando a gente fala de transformações adiabáticas. Então a A já está errada no início. B, a saída de calor, ó, de novo, ó, não tem troca de calor. A gente já risca essa aqui porque também não está certo. No início a gente já tira ela, né? C, a variação de energia interna é nula e o trabalho é associado diretamente ao fluxo de calor que diminui a temperatura do sistema. O que está errado aqui, ó? Se a variação de energia interna fosse nula, primeiro, não teria trabalho. Por quê? Porque olha aqui o que eu escrevi aqui para vocês, ó. O trabalho ele está ligado diretamente à variação de energia interna, né? Para ter variação tem que ter trabalho e se tem trabalho tem variação. Segunda coisa, a variação de energia interna, ó, o que eu botei aqui também no cantinho para vocês, ó, ela está ligado sempre à variação de temperatura. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se o gás ele tem que resfriar, tem que ter variação de energia interna. Então essa está errada também. D, a variação de energia interna é nula, ó, a gente arrisca daqui, porque é a mesma história ali da alternativa C. E outra coisa que ele fala é que o trabalho é associado diretamente à entrada de frio. Isso aqui está muito errado, né? Vamos lembrar que o que é trocado é calor entre os corpos e não frio, né? Frio e quente são estados que os corpos atingem com a troca de calor, né? Bom, e aí sobra a alternativa E, que provavelmente é a resposta certa, e diz o seguinte, ó, o trabalho é associado diretamente à variação de energia interna, sim, que foi o que eu mostrei aqui em cima para vocês, ó, temos uma relação entre eles, e não há trocas de calor, porque é uma transformação adiabática, não há trocas de calor entre o gás e o ambiente. Então a resposta certa para essa questão realmente é a alternativa E. Só um detalhe, né? Quando a gente fala em transformação isotérmica, o gráfico a gente nem usou para nada para resolver essa questão, mas eu só vou complementar. Uma transformação isotérmica é uma transformação em que não há variação da temperatura, ó, a variação da temperatura é zero e, consequentemente, a variação de energia interna também é zero. Lembra? Variação de energia interna está associada com variação de temperatura. Já a transformação adiabática foi todo esse estudo que eu fiz com vocês. Eles não representam transformações iguais e justamente eles têm consequências diferentes. Se a questão falasse sobre a transformação isotérmica, a análise seria
uma outra análise seria totalmente diferente por causa das características dela, beleza? Então, realmente, resposta certa, alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!